Fala, minha turma querida, e aí, como é que vocês estão? Bom, tudo certo? Tudo em ordem? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Tem gente que não me conhece ainda, eu sou o professor César Ricardo. Nós estaremos nesse módulo conversando sobre empreendedorismo, tá? Então, estaremos juntos aí ao longo dessas 5 aulas, dessas 5 semanas que teremos aí pela frente. Juntos, infelizmente, através nesse momento só por videoaula, por conta dessa pandemia, do coronavírus que vocês estão vivendo aí, né, no dia a dia. Espero que isso termine o mais rápido possível para que a gente possa se encontrar pela escola, na sala de aula, enfim. Então é um jeito muito mais legal. Mas juntos no sentido de que podem contar comigo sempre, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem me chamar, que a gente vai conversar juntos, tá? Para tentar solucionar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Bem, nesse nosso módulo nós vamos falar de empreendedorismo, certo? Vamos conversar um pouquinho o que é empreendedorismo, entender o que é empreender, a importância do empreendedorismo, principalmente nesse momento atual da nossa sociedade, como empreender, certo? Algumas técnicas para que você comece a empreender, ok? Tenho certeza que você já ouviu falar de empreendedorismo. Você, tem que empreender, tem que ser empreendedor. O empreendedorismo vai salvar a economia. Várias frases assim, mas muitas vezes frases soltas. Ninguém explica muito bem o que é esse empreender, tá? Ninguém explica muito bem o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo desse módulo todo. Com calma, com paciência, vamos chegar em todos os conceitos mais importantes para a gente. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é o empreendedorismo. Todo mundo fala, aparece na televisão o tempo todo, mas ninguém me explica direito o que é. Tá? O empreendedorismo, ele vem de idealizar, realizar novidades. Tá? Então, ele passa por trazer situações novas, tá? Fazer diferente. E aí tem duas possibilidades. Muitas vezes a gente acha, por não entender tão bem o conceito do empreendedorismo, que esse fazer o diferente significa fazer algo que ninguém nunca fez, revolucionar o mundo com uma ideia nova, gigantesca, tá? Fazer algo que seja diferente de tudo que exista, certo? Só que não necessariamente o empreendedorismo precisa ir para essa vertente de fazer algo que nunca foi visto. O empreendedorismo também pode trazer novidade para situações que já existem, para problemas que já existem, para produtos muitas vezes que já existem. Quer ver um exemplo disso? Na década de 20, mais ou menos, foi inventada a televisão. E até uma história bem interessante, porque na época se duvidou do poder da televisão. Então, o empreendedorismo começa já por aí. Que alguém teve uma ideia, tá? Um norte-americano, até uma história bem legal, não vou citar o nome para não errar na pronúncia, mas é uma história bem legal, tá? A gente vai até conversar um pouquinho mais sobre investidor, empreendedor, administrador em outras aulas, mas é uma história bem legal porque ele tem a ideia da televisão, mas ele não tem o dinheiro suficiente para investir, então ele cria e acaba depois sendo meio que engolido por quem tem um poder financeiro maior, mas enfim, ele tem uma ideia revolucionária. Durante algum tempo até se duvidou muito do poder da televisão. Tem histórias que na época as pessoas chegavam a se perguntar assim, mas quem é que vai ficar sentado na frente de uma caixa vendo imagem? Tinha gente que se perguntava isso. Por quê? Porque na época o grande comunicador era o rádio. E o rádio você da cozinha, o rádio estava na sala, você ouvia na cozinha, você ouvia no quintal. Um rádio, todo mundo ouvia, um rádio na casa, a família conseguia ouvir e tudo mais. Então se perguntou muito, quem é que vai parar o seu dia para ficar parado em frente à televisão para ter que ver a imagem? E aí muita gente duvidou dessa invenção, desse ato empreendedor da televisão. E hoje a gente vê a televisão, a maioria tem 2, 3 por casa, tem gente que tem televisão até na cozinha, em todos os lugares. Então, a televisão foi revolucionária, foi um empreendimento revolucionário naquela época. Só que aí a televisão passou a existir. Aí você fala assim, poxa, professor, você está falando que não tem que ser revolucionário e a televisão foi revolucionária? A televisão foi. Só que alguém descobriu que a televisão podia ser um pouquinho diferente. Alguém falou assim, ali mais ou menos na década de 50, alguém falou assim, caramba, tô com
uma preguiça de levantar para trocar esse canal. Tem alguma coisa aqui que pode mudar. Aí o cara pegou e inventou o controle remoto. A princípio, o primeiro controle remoto era de fio. Ele tinha um fio na televisão, ficava ligado no sofá, chegava até ali a mão da pessoa e a pessoa conseguia desligar a televisão ou trocar o canal. Então, a primeiro empreendedor, o inventor, foi a televisão. Alguém percebeu que a televisão poderia ter algo a mais, algo diferente, e em cima de um produto que já existia, ele empreendeu também. Ele criou o controle remoto com fio. E aí, vendo a aceitação do controle remoto, a mesma empresa que desenvolveu alguns anos depois o controle remoto sem fio. E aí hoje eu te pergunto assim, você vai na rua comprar nas lojas por aí, na internet, você vai comprar a televisão e você compra sem controle remoto? Não compra, né? Quando você perde o seu controle remoto em casa, você faz o quê? Fica louco. Você quer... Aí tem gente que, quando a televisão ainda é de botão, o cara fica do sofá com a vassoura, tentando mudar o canal da televisão. É só para não ter que levantar. Então, olha o que é empreender. Certo? Existia televisão. Alguém falou assim, poxa, se tiver um controle remoto para mudar esse canal, vai ser sensacional. Então, em cima de algo que já existia, um empreendedor viu uma oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo novo. Então, o empreendedorismo passa muito por você entender uma situação, perceber uma necessidade, muitas vezes, e em cima daquela situação, em cima daquela necessidade, você fazer algo diferente, você fazer algo novo, tá? Empreender envolve muitas vezes correr riscos. Por que correr risco? Porque se é novo, se é novidade, pode dar certo, pode dar errado. Você pode olhar e falar assim, poxa, tive uma ideia sensacional e quando você coloca na prática a ideia não é tão sensacional assim, tá? Ou então você coloca na prática e a ideia as pessoas não gostam tanto, certo? O resultado que você esperava, o resultado não sai como você esperava, aí você vai precisar se adaptar essa ideia ao mercado. Então, o empreendedor, ele corre riscos, certo? Por quê? Porque ele está fazendo diferente. Ele sai um pouco daquela mesmice. Muitas vezes a gente tem a ideia de andar no caminho que já foi trilhado. E aí você já sabe, ó, alguém passou aqui, falou, tem um buraco aqui, tem um quebra-mola aqui. Então você já sabe mais ou menos aonde que vai aumentar a velocidade e aonde que vai diminuir. Agora, quando você vai para um caminho novo, às vezes você é pego de surpresa. Ninguém passou antes ali, então ninguém falou que tinha uma pedra ou que tinha um quebra-mola. Você vai descobrir isso. Então, empreender envolve também correr riscos, certo? Só que é fundamental, porque quando você consegue superar esses riscos, você consegue realizar coisas e feitos incríveis. Às vezes, em cima de uma invenção que já existia, você revoluciona um mundo, que é o caso do controle remoto com a televisão. Aí eu vou te dar um exemplo, por quê? Porque o empreendedorismo não está diretamente ligado com mas tem que ter dinheiro, tem que ter tecnologia, tem que ter muito estudo para poder criar uma televisão ou algo do tipo, ou inventar o carro, qualquer coisa nesse sentido. O empreendedorismo é estado de espírito, não é dinheiro. Vou te dar um exemplo. Está vendo isso aqui, ó? O que é isso aqui? Isso aqui é uma folha, né? Você dá para pensar assim, é uma folha em branco, até amassadinha e tudo mais. Então, ó, é uma folha. Deve ter alguém pensando assim, com essa folha aí, eu faço um aviãozinho de papel e taco no professor. Deve ter gente até pensando assim, caraca, se não tivesse nessa quarentena, eu já tinha tacado um avião nesse professor. Bom, isso para muita gente é uma folha. Para alguns alunos, principalmente adolescentes, vai virar um avião de papel para tacar dentro da sala de aula. E se eu te falar, para prestar atenção nessa imagem de uma reportagem que eu vou botar aqui para você. Visualiza aí, por favor. Tá vendo? Para você, isso aqui era só uma folha.
para o adolescente rebelde era um avião para atacar no professor. Mas para uma empresa de energético, junto com algumas outras pessoas, isso aqui virou um campeonato mundial de avião de papel. Olha o que é empreender. Você, às vezes, tem lá o talento, seu filho joga papel no professor, às vezes ele é um talento para ser campeão mundial e você não sabe. Entendeu? Então, uma folha pode te fazer virar campeão mundial. Isso é o empreendedorismo. Alguém olhou e falou assim, poxa, na sala de aula, as crianças competem para ver o avião que voa mais alto. Vamos fazer isso virar oficial? E aí deu medalha. E aí a outra também fez, o outro também fez, e hoje é uma competição que envolve o mundo inteiro. Tem competições, tem competidores brasileiros, se eu não me engano. Recentemente teve uma das etapas desse mundial aconteceu no Brasil, certo? Então, isso é empreendedorismo. É você ver uma situação e falar assim, olha, eu posso transformar aquilo ali em algo que vai ser muito bom, ou financeiramente ou socialmente. E aí você transforma aquilo em um negócio, tá? Que vai te ajudar a ter uma renda, que vai te ajudar a ter uma vida financeira um pouco mais equilibrada, certo? E aí é claro que você vai se aperfeiçoar. Por quê? Muita gente acha que o empreendedorismo é assim, ó, peguei essa folha, fiz um avião de papel, joguei, sou empreendedor. Ah, vem aqui, compra meu avião, vou ali jogar o campeonato. Não é assim. O empreendedor, ele precisa se desenvolver. Ele olha e fala assim, poxa, eu jogo papel de avião bem aqui. O que eu posso fazer para que isso aqui vire algo maior do que ser só uma diversãozinha de jogar um avião de papel? E aí ele estuda, aí ele começa a ver técnicas para dobrar o papel da maneira correta, certo? Ele vai ver o que ele precisa fazer para se inscrever. Ele olha e fala assim, poxa, os competidores jogam aviões em tantos metros, então o meu tem que voar tantos metros. E aí ele começa a treinar. Ele investe. Por quê? Porque com um papel só, ele não vai conseguir fazer 50 aviões para treinar. Então, às vezes, ele vai fazer um investimento para ter papel para treinar. Ele vai ter que estudar qual é o papel adequado para que faça o avião voar mais alto, certo? Ele, às vezes, vai falar assim, você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar papel para fazer aviãozinho. Mas, às vezes, você vai buscar em uma escola ou em alguém que tenha papel velho e você vai fazer desse papel que ia para o lixo, você vai reciclar ele para o seu treinamento de avião. Olha que interessante. Além de você estar ajudando ali numa reciclagem, fazendo algo útil com papel que muitas vezes as pessoas queimam, certo? Você está auxiliando o seu empreendedorismo. Então, o empreendedor, tá? Ele passa por se aprimorar o tempo todo. Não basta ter a ideia. Ele precisa também estudar a melhor maneira de colocar essa ideia em prática. O que ele precisa se desenvolver para que essa ideia vire algo positivo. É o caso do controle remoto, que começa com controle de fio, depois passa a ser um controle sem fio. Hoje a gente já tem controles Bluetooth, hoje a gente tem no celular, tem alguns aplicativos que funcionam como controle, tá? Alguns acho que nem funcionam também, mas funcionam como controle. Então, você vai precisar sempre estar se desenvolvendo no seu empreendedorismo. E aí aqui você fala assim para mim, pô professor, mas um campeonato de avião de papel é uma coisa tão distante da nossa vida, né? Por que esse exemplo? E aí eu vou te dar outro exemplo. Preste atenção nessas imagens que vão aparecer aqui, ó. Olha comigo, essa imagem aqui em cima. Vocês estão vendo o que é isso? Duas girafinhas, não é? Um enfeitezinho bonitinho, vira e mexe a gente encontra vendendo nas feiras, não é? Aqui também, ó, tem um bonequinho de papel tocando violão, é um bonequinho feito de jornal. É papel. Vocês sabiam? Tanto a girafa quanto o bonequinho de jornal são papéis? São feitos de papéis, são feitos de jornais. E muitas vezes você encontra isso em feiras artesanais, tá? No Nordeste tem muito isso, muito esse tipo de produto, tá? Então, é o papel, é um tipo de papel, é um jornal, muitas vezes velho, tá? Que às vezes foi doado, foi reciclado, alguém pegou e não lia mais e doou para alguém, para uma instituição,
ou para alguma ONG que faça esse tipo de trabalho. E aí essas pessoas transformaram um jornal velho que ia para o lixo, tá? Que muitas vezes ia ser queimado, que ia ficar rodando a cidade aí, poluindo o meio ambiente, em artesanato. E está vendendo esse artesanato na feira. Está vendendo isso como girafinha, está vendendo isso como o bonequinho que canta violão. Olha que trabalho lindo. E aí é claro que esse cara não pegou o primeiro jornal dele e fez essa girafa bonitinha. É claro que quem fez o menino cantando não pegou de primeira. Ele treinou, ele desenvolveu, ele teve uma ideia. Ele falou assim, poxa, esse jornal aqui pode virar algo bonito, algo legal. Teve essa ideia e foi fazendo até transformar em algo que ele consiga vender aí. E aí, se você for além, esse jornal ainda vira, esse papel ainda vira obra de arte. Olha essa daqui. Por quê? Porque, tá vendendo na feira, não tá ganhando tanto dinheiro assim. Tem gente que pensa isso, tá? Apesar de ser uma grande discussão, mas enfim. Você pode, quem vai mais além, consegue transformar esse papel até em obra de arte. Se você for ver, tem exposições mundo afora, às vezes, desse tipo de trabalho, tá? Você faz um quadro nesse sentido, enfeites. Então, tudo é papel. Tudo surge da ideia de transformar papel. Isso é empreender. É você conseguir visualizar uma oportunidade em cima de uma determinada situação e transformar com uma ideia nova, transformar essa situação em algo que vai te trazer benefícios. Esses benefícios financeiros ou sociais, porque a gente tem o empreendedorismo de negócio, que é o empreendedorismo para empresa, para lucro, né? Voltado mais para renda mesmo, o financeiro, e tem o que a gente chama hoje em dia de empreendedorismo social, que são ideias novas para facilitar a vida da sociedade. Então são ideias às vezes que têm a ver com reciclagem, com reaproveitamento, certo? Com lixo orgânico, com coleta de lixo. Então, às vezes, tem algumas instituições que trabalham com escolas, projetos de leituras. Então, são novidades, tá? Que o foco é mais o social do que o financeiro, é fazer a diferença na sociedade. Então, você percebe que aquela sociedade tem uma dificuldade, tem um problema acontecendo nela, você tem uma ideia criativa e aí você coloca essa ideia criativa em prática, você empreende para solucionar um problema social. A gente chama isso de empreendedorismo social, certo? Bom, gente, então para a gente começar a finalizar aí, o empreendedorismo é trazer a novidade, fazer o novo, tá? Às vezes com ideias revolucionárias, outras vezes aproveitando ideias que já existem, você vai adaptando melhorias àquelas ideias, você vai empreendendo naquelas ideias. O empreendedorismo envolve correr risco, porque você vai estar fazendo um novo, você vai estar trilhando um caminho por qual ninguém nunca passou. Isso pode te levar a um sucesso gigantesco, caso você consiga trilhar esse caminho bem. No meio do caminho você vai ter alguns percalços, você vai descobrir um buraco que ninguém falou que tinha, você vai passar por um quebra-mola que você não sabia, mas você pode ter um sucesso gigante lá na frente, certo? O empreendedorismo envolve dinheiro? Sim, investimento, estudo, muito estudo, tá? Disciplina para você se programar para estudar sempre, mas envolve acima de tudo criatividade para você transformar esse papel aqui, tá? Em algo completamente novo. Só para finalizar o exemplo do papel, a gente falou o avião que vira campeonato mundial, tá? O papel que vira o artesanato na feirinha, que vira obra de arte. E no Japão já tem um lugar que colocou na rua máquinas de origami. Porque no Japão o origami, que é o desenho, né, formar imagens, né, com papel, é algo muito popular. Alguém teve a ideia de colocar uma máquina de origami no meio da rua, certo? Com as técnicas de dobradura do papel e está ganhando dinheiro com uma máquina. Então olha como é que é o empreendedorismo, um negócio gigante. Do papel que você amassa e joga no lixo, tem gente ganhando dinheiro com máquinas em outro país, tá? Bom, e como é que é, só para
fechar, vocês devem estar pensando assim, tá bom, mas isso é tão uma realidade tão distante. O que é o empreendedorismo aqui na nossa vida, no nosso dia a dia? O empreendedorismo é quando alguém olha um chocolate, olha o leite condensado, olha o morango e pensa assim, vou transformar isso aqui numa trufa de morango. E aí vende a trufa. Essa pessoa está empreendendo, certo? É quando alguém olha uma melancia e fala assim, caramba, essa melancia pode virar um suco maravilhoso com um copo lindo, um canudinho, um guarda-chuvinha e eu vou vender um suco de melancia gourmet. Ele está empreendendo. Então o empreendedorismo, tá? Ele vem também nessa levada dos novos negócios, tá? Desses por isso que o nome diz microempreendedores, tá? São esses negócios de dia a dia que a gente tem. A gente vai conversar um pouquinho mais na próxima aula e nas outras vamos ver estratégias para esses micronegócios, como fazer, como descobrir um micronegócio importante naquele momento. Bom, gente, então fechamos por hoje, tá? Empreendedorismo, criar novidades, realizar coisas novas, muitas vezes dentro de situações que já existem. Visualizar um problema, solucionar ele com criatividade, estudo, tá? Investimento de dinheiro, sim, mas principalmente de tempo, de dedicação, de foco. Ok? Grande abraço. A gente vai conversando aí ao longo das aulas. Qualquer coisa, só chamar. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau, tchau. Continuem se cuidando. Até!